Fala, torcida vascaína! Vocês já estão contribuindo com o canal lá no Apoia-se, o apoia.se/sobrevasco, o site de apoio contínuo, onde vocês ajudam o canal a ficar cada dia melhor e maior? Não? Então vão lá, porque agora eu estou lançando uma nova meta. Se a gente chegar a 18 milhões em contribuição, o Sobrevasco vai virar o novo patrocinador master do Vascão. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área. Hoje, para falar sobre essa questão do patrocínio master do Vasco aí, né? Vocês têm me cobrado esse assunto há muito tempo, desde que começou essa história da Lasa. Eu estava esperando a situação se resolver, pelo menos na questão da Lasa. Parece que está resolvido, né? Então, eu resolvi fazer aqui esse vídeo hoje. Como é que está essa situação do patrocínio master do Vasco? Depois de 5 anos aí, né, desde 2013, o Vasco é patrocinado pela Caixa Econômica Federal, mas no final aí do mandato do Eurico Miranda, ele decidiu que não iria renovar seu contrato com a Caixa. Por 2 motivos, basicamente. O primeiro é que o dinheiro que a Caixa vinha oferecendo era a cada renovação de contrato menor, né? E o mais importante, talvez até mais importante que a diminuição do dinheiro, a questão que estava mais pegando é que para você ter um patrocínio estatal, que nem é o caso da Caixa, o clube precisa estar com todas as suas dívidas com o Estado quitadas. Precisa ter a chamada certidão negativa de débito, que é um documento que prova que você não tem nada devendo à instituição, à União, né? Que é o que permite, então, que a empresa te faça o patrocínio. Na época do Dinamite, o Vasco teve muito problema com essa questão, muito atraso de repasse, porque não conseguia as benditas certidões negativas de débito. Quando o Eurico assumiu, ele conseguiu, uma das primeiras coisas que ele fez foi conseguir essa certidão aí, para conseguir novamente o aporte da Caixa, mas, como vocês sabem, se vocês estão lendo as notícias aí, o Vasco voltou a dever para a União, está devendo aí uma penca de dinheiro. Então, já prevendo a dificuldade de conseguir a renovação dessas certidões, o Eurico Miranda decidiu que não ia renovar com a Caixa e ia procurar um novo patrocinador na iniciativa privada. Essa foi a notícia que circulou no final do ano passado e a gente ficou sem ouvir nada sobre isso até mais ou menos uma semana antes do final do mandato do Eurico Miranda. Na última semana ali do Eurico, surgiu a notícia de que o Vasco estaria arrumando um novo patrocinador, uma marca da indústria farmacêutica que ninguém nunca tinha ouvido falar, que seria de origem indiana, uma história toda complicada. Surgiu ali, que nem eu disse, na última semana do mandato do Eurico e na véspera, assim, realmente no apagar das luzes da sua administração, o Eurico Miranda foi lá e assinou esse contrato com a Lasa, que prometia 18 milhões por ano para o Vasco da Gama em patrocínio. Realmente uma quantia aí considerável, né? Seria aí um dos maiores patrocínios que o Vasco já teve. Ora, quando essa notícia foi anunciada, quando esse contrato foi assinado, todo mundo ficou de orelha em pé aí, né? Que jabuti não sobe em árvore, como se fala. Tava muito estranho o Eurico Miranda, que nunca conseguiu um bom patrocínio. Eu acho que até os defensores do Eurico têm que admitir que conseguir patrocínios nunca foi o forte do homem, né? Ele ficou aí mais ou menos 10 anos à frente do Vasco da Gama e nunca conseguiu um patrocínio decente. Depois que brigou com o Nations Bank lá, numa história... Eu já comentei aqui no canal, vou deixar até o link aí na descrição e aparecendo aqui no vídeo sobre toda a confusão que ele teve com o Nations Bank. Depois daquele incidente, ele nunca mais conseguiu um patrocínio decente. O Vasco passou anos sem patrocínio na camisa. No final da primeira era Eurico, ainda conseguiu uns patrocínios, mas uns patrocínios bem fuleiros, né? Com a BMG, MRV, Habibs, mas eram uns patrocínios bem fracos mesmo. Veio então o Dinamite conseguiu patrocínios melhores com a Eletrobras, depois esse com a Caixa, que o Eurico Miranda só fez renovar quando voltou à presidência do clube, né? E aí agora chega, faltando literalmente um dia para acabar o seu mandato, ele aparece com um contrato de 18 milhões de reais por ano. É muito estranho, né? É muito estranho. Você passa 10 anos sem conseguir nada, no seu último dia de mandato, você consegue um patrocínio desses? O pessoal ficou desconfiado. Fora que é muito estranho, tanto da parte do clube quanto da parte da empresa, assinar um contrato no último dia de mandato do presidente, né? Da parte do Eurico Miranda,
o que a gente deveria esperar é uma posição de, ó, Lázaro, tá tudo acertado entre a gente, você quer patrocinar, eu acho que é um interesse bom. Provavelmente o próximo presidente vai achar também que é um bom negócio, mas até por respeito a ele, né, vamos deixar o contrato aqui na gaveta e quando ele assumir, ele lê e, se for o caso, ele assina. Se eu for reeleito, eu vou assinar com certeza, e se outra pessoa for eleita, eu mesmo vou explicar para ele como esse contrato é benéfico, beleza? E da parte da Lázaro também era de se esperar o seguinte, falar, Eurico, ó, a gente tem interesse em patrocinar o clube de vocês, fico feliz com o seu interesse, com como você lidou com a situação, mas amanhã você pode não ser mais presidente do Vasco. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse contrato guardadinho aqui, semana que vem eu volto, se você for reeleito, a gente assina, se você não for reeleito, eu apresento esse contrato para o próximo presidente, porque eu não vou querer assinar o contrato com um para depois, durante todo a duração do contrato, que eu tenho que ter um bom relacionamento com quem eu estou patrocinando, é uma pessoa que não participou da negociação, não faz sentido, né? Isso era o que era de se esperar se tivesse sido uma negociação mais ortodoxa, né? Mas não foi o caso e isso já levantava também suspeitas sobre a situação. Então, no mesmo dia, não precisou nem de jornalista, a própria torcida começou a vasculhar as redes atrás de informações sobre essa empresa e rapidamente descobriu várias coisas estranhas. Não existia um site decente da empresa, o site que tem da Lázaro é super bizarro, uma coisa super simples, parece que foi feita, sei lá, no século passado e esquecido. A empresa, sede da Lázaro no Brasil, é um prédio em construção, todo meio abandonado, parece. Isso tudo foi visto até antes mesmo de assinar o contrato, a galera já percebeu isso, já era para ficar com a orelha em pé ali, né? Enfim, o contrato foi assinado, a previsão era de que o primeiro aporte viria no final de janeiro, que na estreia do Vasco na Libertadores, no dia 31 de janeiro, a marca da Lázaro já seria estampada, mas não foi nada disso que aconteceu, né? Vocês sabem muito bem, até hoje a Lázaro não está patrocinando o Vasco, porque o dinheiro que era para cair não caiu. Na semana da estreia da Libertadores, o dinheiro não caiu, o Campelo, então, já presidente, falou, ó, a gente está esperando um dinheiro aí para poder botar a marca na camisa. Como é que vai ser? Vamos esperar mais uma semana. Esperou mais uma semana, não caiu de novo dinheiro. E aí eles já avisaram lá, parece, mandou uma cartinha oficial para ficar escrito e comprovado que a gente está cobrando esse dinheiro, que se não cair, a gente vai romper o patrocínio. O dinheiro não caiu, o patrocínio foi rompido. Não tem mais Lázaro, acabou a breve história entre Lázaro e Vasco. Essa breve história mal contada acabou com o Campelo falando que vai rescindir o contrato com a Lázaro. Pois bem, diante disso ficam duas perguntas, né? A primeira, por que o Eurico Miranda assinou um contrato desse? E a segunda, como é que fica para o Vasco agora? Sobre a primeira pergunta, existem duas teses aí, duas linhas teóricas para tentar explicar por que o Eurico Miranda assinou esse contrato com a Lázaro no final das contas. A primeira é uma linha mais maquiavélica, conspiratória, de que o Eurico Miranda teria feito isso como uma armadilha, como uma bomba relógio para o Júlio Brandt, que tudo indicava naquela altura, assumiria como novo presidente do Vasco, né? Seria uma ideia dele de fazer uma artimanha jurídica ali, algum emaranhado jurídico que fizesse com que, quando o Júlio Brandt assumisse, por mais que ele já assumisse desejando romper com a Lázaro, não conseguisse por causa de tramas jurídicas ali. Não sei se isso é possível, não sei também o nível de encrenca, mesmo que fosse possível que isso daria, se não seria uma coisa que em uma semana os advogados ali resolveriam. Enfim, não sei. Não acho que é uma teoria impossível, mas não é a teoria que eu acredito, não. Não acho que o Eurico seja esse gênio do mal tão elaborado, né? Se fosse, era capaz de estar no poder ainda do Vasco, inclusive. Eu acho, a minha teoria, a segunda teoria, que é a qual eu tendo mais a concordar, é que o Eurico Miranda surgiu a oportunidade ali na frente dos olhos dele, os olhos cresceram, né? É normal. Quando aparece uma oportunidade muito boa para a pessoa, tem dois tipos, né? Tem o que fica desconfiado e tem o que entra na empolgação. Né? Eu ficaria desconfiado. Diante de uma situação dessa, eu ia falar, tem uma coisa errada aí. É alguma pegadinha, algum esquema, porque tá bom demais para ser verdade. Agora, quando o cara se acha muito malandro, às vezes ele fala assim, pô, esse cara aí, ó, ele não sabe a besteira que ele tá fazendo, vamos assinar rápido, antes que ele perceba que tá fazendo besteira. Pode ter sido esse pensamento. Imagina o Eurico Miranda
desesperado ali, né? Prestes a ver o seu mandato ir embora, o seu poder no Vasco diminuir, no mínimo diminuir, né? Surge uma oportunidade, vem alguém falando, ó, tem uma galera aí a fim de patrocinar o Vasco, uma grana absurda. Pô, o Eurico Miranda pensou na mesma hora. É uma chance de eu ganhar moral com os conselheiros do Vasco, né? Mostrar aí, pô, assinei um contrato de patrocínio super legal. É uma chance de calar os críticos também, né? Eu vou ser o responsável por trazer um dos maiores patrocínios da história do Vasco. Vou poder ficar jogando isso na cara do Júlio Brandt todo o mandato dele, mesmo que ele assuma. Então, só coisas positivas. Aí eu acho que ele ficou tão empolgado assim com a possibilidade, meu Deus, caiu dos céus a solução, vai ser ótimo pra gente, que pegou, assinou com os caras, quis acelerar logo também pra ele assinar o contrato, né? Ele já pensou, pô, se eu demorar aqui, se eu ficar questionando muito, vai que a oportunidade é boa, e o Júlio Brandt assina, e o Júlio Brandt é que colhe os louros desse patrocínio? Não, vamos assinar logo, vamos fazer a gente ser os responsáveis por esse patrocínio. E aí na pressa, na empolgação, nem percebeu que estava embarcando numa canoa furada, numa canoa furadaça, e o Vasco pagou mais esse mico. Não é muito diferente, por exemplo, de uma situação que a gente viu com o Dinamite, lá na época do Frank Assunção, lembra? Do Frank Assunção, que representava um fundo de investimentos do mundo árabe, que ia trazer muita grana pro Vasco. Lembra? Que foi mó mico também. Acho que foi uma situação parecida. O cara tá desesperado, aparece alguém oferecendo uma solução mágica, o cara compra, o cara embarca na ideia. E normalmente é furada, né? Porque não existe solução mágica para as coisas. Isso é uma coisa que a torcida do Vasco precisa aprender também. Não vai chegar amanhã ou depois um investidor milionário querendo tirar o Vasco da lama. É muito difícil, tem que trabalhar, suar todo dia mesmo para conseguir fazer o Vasco voltar à posição que ele merece, que é dele no cenário nacional. Enfim, uma vez discutido isso, vamos passar para a segunda questão. E agora? Como é que fica o Vasco sem patrocínio master, né? O Campelo assumiu, também embarcou nessa ideia, não sei, não viu as notícias aí, achou que poderia funcionar esse patrocínio da Lasa, pelo visto, porque ele assumiu e ficou falando assim, não, nossos advogados estão analisando o contrato. Ficou um mês analisando o contrato. Que contrato da Lasa é esse? Quantas mil páginas tinha? Em que língua era escrito esse contrato? Para os advogados levarem um mês para ler e no final rescindir o contrato porque, na verdade, não recebeu o dinheiro, né? Então, já pecou. O primeiro erro foi esse. O segundo erro, não ficou pensando em plano B, não foi atrás de outros patrocinadores, né? Eles até falou que estava procurando outros patrocinadores, mas patrocinador de manga, patrocínio de outras partes do uniforme ou do estádio, não patrocínio master, né? A alegação dele foi que, como tinha um contrato assinado, ele não poderia procurar um outro patrocinador master. Mas poderia, né? Mesmo que informalmente, sem falar oficialmente, poderia estar procurando, já devia estar procurando antes de assumir até, que é o que o Júlio Brandt estava fazendo. Enquanto o Júlio Brandt estava correndo atrás de parceiro, de patrocínio, o Campelo estava fazendo o quê? Reclamando que estava de fora e, do outro lado, tramando aí o golpe para assumir o poder. Quer dizer, estava planejando assumir o poder, mas não estava planejando o que fazer uma vez que assumisse. Então, a gente está aí agora, ó, com uma mão na frente, outra atrás, não tem o que fazer. Você não vai conseguir achar um patrocínio master da noite para o dia. Isso requer muita negociação, isso leva tempo. Não vai ser amanhã ou depois que a gente vai achar um patrocínio. Não um patrocínio de longa duração, pelo menos, né? Esses que ficam o ano inteiro. Pode, como vai jogar Libertadores, conseguir alguns patrocínios pontuais por jogo, né? Aquela história que, infelizmente, a gente já cansou de ver e que não é o ideal. O ideal é você conseguir um patrocinador que fique uma temporada inteira, duas logo, até para você conseguir administrar melhor o fluxo de caixa, ter uma previsão melhor de quanto vai entrar. E aí, diante dessa situação, qual que é a melhor hipótese para o Vasco? O que o Vasco teve que fazer? Botar o rabo entre as pernas e voltar para negociar com a Caixa. Vai ganhar menos do que estava ganhando com o Eurico, né? Que ainda é menos do que ganhava com o Dinamite, quer dizer, uma escadinha baixa cada vez ganhando menos. Vai ter todo esse problema aí da questão de certidões negativas de débito, mas é o que tem para hoje, é essa opção ou nada. Então, o Campelo teve que botar o rabinho entre as pernas, ir lá em Brasília negociar com a Caixa, e só não falou que está negociando ainda, né? Se você perguntar para ele, ele vai falar que não tem nada a ver. Apesar de ter ido lá,
ter feito aquele papelão de levar a camisa do Vasco ainda com a marca da Umbro, aí ficou tentando esconder o nome do patrocinador. Mico, né? Mais um mico aí do nosso presidente. Foi lá para negociar. Foi lá para negociar o contrato com a Caixa e só não falou ainda que está fechado porque tem essas pendências. A primeira pendência é que juridicamente precisa se confirmar aí a rescisão de contrato com a LASA, né? Tem uma questão jurídica aí que tem que esperar. E a segunda, que é mais complicada, é que o Vasco tem que resolver as suas pendências aí com o governo, né? Pagar todas as dívidas, conseguir essa certidão negativa de débito, senão não vai poder assinar com a Caixa. Então vai ter que correr, vai ter que tirar dinheiro não sei de onde para pagar essas dívidas, conseguir a certidão, para só aí então conseguir o contrato com a Caixa, que, repito, é ruim, mas é o melhor que vai dar para conseguir. Uma vez que até agora não fez nada certo, não teve planejamento, não correram atrás, não se preocuparam antes de assumir o clube em fazer um planejamento sério, agora a melhor coisa que tem que fazer é botar o rabinho entre as pernas mesmo e pegar esse patrocínio da Caixa aí, pelo menos até o final do ano, e nesse ano tentar ver no mercado, negociar, ver se existem outras soluções, né? É o que tem para fazer agora. É uma demonstração, eu acho, de apequenamento do Vasco, né? Assinou um contrato há 5 anos atrás que era de 15 milhões, depois caiu para 11 com premiação, agora cai para 10 com premiações. O Vasco não conseguir nem manter seu patrocínio não deixa de ser uma demonstração de fraqueza do clube no mercado, mas tem outros motivos externos que explicam também, né? O mercado brasileiro inteiro tá em crise, então as empresas diminuíram o seu orçamento para patrocínio mesmo. A própria Caixa, então, está numa crise maior ainda. Chegou-se a falar até que cortaria completamente o patrocínio no futebol, não cortou, mas os grandes clubes que ela patrocinava, que dava lá 30 milhões, que era o Flamengo e o Corinthians, já pularam fora, né? Porque ela já não está disposta a pagar mais. Enfim, vamos ver como isso vai se resolver aí. A melhor torcida que a gente pode ter agora é para o Vasco conseguir, de alguma maneira, essas certidões negativas de débito e renovar mesmo com a Caixa. Beleza, galera? Era isso que eu tinha para dizer sobre o patrocínio aí. Diga nos comentários a opinião de vocês sobre essa questão do patrocínio master, mais informações, mais novidades, caso vocês tenham, diga nos comentários. A conversa continua por lá. Eu comecei o vídeo fazendo uma brincadeira lá com o Apoia-se, mas agora de forma séria eu repito, se você quiser ajudar aqui o Sobre Vasco a continuar produzindo, a produzir materiais cada vez melhores, vai lá no apoia.se/sobrevasco, vê as propostas que a gente tem lá. A partir de R$5 você já pode contribuir. Se isso não for pesar no seu orçamento aí, é pouquinho, mas um pouquinho em pouquinho a gente consegue às vezes fazer um montante que ajuda o canal aqui a continuar, beleza? Tá chegando agora no canal? Tá acabando de conhecer? Pô, tô acabando de conhecer o canal, você já tá pedindo dinheiro? Não, então faz o seguinte, assina o canal, primeira coisa, né? Liga o sininho de notificações aí e aproveita para seguir também a gente nas outras redes sociais, no Facebook, no Twitter. Tô começando uma conta agora lá no Instagram também. Segue a gente nessas redes sociais aí e sinta-se em casa. Sobre Vasco é um lugar legal para discutir sobre o Vasco, você vai perceber isso. E aí, quem sabe, daqui a um tempo, tope até patrocinar o canal também. Beleza? Então é isso, galera. Se tudo der certo, amanhã a gente volta com mais vídeo e a gente vai se falando.